faturas, mas não tens dinheiro. Isto já te aconteceu? Quase de certeza que sim, não é? Acontece a quase toda a gente. Na verdade, o que é que te aconteceu? Tiveste um mês com muito boas vendas, estás tudo contente, e tal, que bom, este mês correu mesmo bem, boas vendas, não é? Este volume de vendas este mês foi espetacular. Mas olhas para a tua conta bancária no final do mês e o dinheiro não está lá. O que é que terá acontecido afinal para o dinheiro não estar lá? Não é? Desapareceu, sumiu, evaporou. Não terá sido de certeza absoluta. Não é? É isso que eu te vou explicar. Como é que é possível um negócio ter lucro e não tens dinheiro na conta? Não é? Isto não é um erro, é uma questão de cash flow. Há aqui alguns conceitos que eu te vou explicar assim de forma muito simples para perceberes. Então, porque é que o teu negócio até tem lucro e tu não tens dinheiro? Então, o que é o cash flow? O cash flow, traduzindo literalmente, é fluxo de caixa. Ou seja, é recebimentos menos pagamentos. É tudo aquilo que recebes menos tudo aquilo que pagas. Okay? Isto é o teu cash flow. Então, o teu lucro pode ter, o teu negócio pode ter lucro, significa que ele ganhou, ele é viável, mas o dinheiro de facto não entrou e o que havia saiu da conta bancária. Então aí entras no domínio do cash flow, não é? Então são coisas diferentes. Quando falas de lucro, quando nós falamos de lucro, é o resultado. Sendo positivo, dizemos que é lucro, se for negativo, é prejuízo, não é? O que é o resultado? O resultado é a diferença entre os ganhos, os rendimentos e os gastos. Então, que ganhos, que rendimentos é que tu podes ter? Tens o rendimento das vendas, podes ter outros rendimentos, imagina que tens uma aplicação e recebes um juro ou uns dividendos, então isso é um rendimento financeiro, faz parte dos rendimentos, portanto, isso são os teus ganhos, não é? E os gastos, os custos, é tudo aquilo que tiveste que suportar para desenvolver a atividade. É o custo das mercadorias que vendeste, é o custo da renda, é o custo dos ordenados, é o custo dos telefones, é o custo das subscrições de software, é o custo dos honorários do advogado ou do contabilista, etc. Isto são custos. Mas um rendimento é rendimento quando ele acontece, portanto, tu fazes uma venda hoje, tu tens o rendimento hoje, mas o recebimento desta venda pode não acontecer hoje, pode acontecer mais tarde, não é? E a maior parte das vezes acontece mais tarde. Então é aqui, logo à partida, que aparece este desfazamento entre aquilo que é o teu ganho, o teu rendimento e aquilo que é o teu recebimento. Naturalmente isto vai levar a um desfazamento entre aquilo que é o teu lucro e aquilo que é o teu cash flow, ok? Falei-te dos recebimentos, mas pode acontecer em relação aos pagamentos, não é? Tu compras mercadorias agora, não é? Hoje, as mercadorias vão ficar em armazém, portanto fica dinheiro investido, dinheiro empatado, como os empresários costumam dizer, não é? Investes dinheiro em estoque, as mercadorias ficam em armazém, só é custo quando tu venderes, ok? Mas, porque deixaste de ter aquela mercadoria, ou seja, quando tu vendes, tu tens por um lado um rendimento, que é o valor que faturas, por outro lado tens um gasto, que é o custo da mercadoria que tu tinhas comprado para vender, não é? Vendes por 100, tens um rendimento de 100, mas aquela mercadoria que tu vendeste por 100 custou-te 40, então compraste por 40, então o custo é 40, ok? Então tu podes ter este custo, mas não significa que coincida no tempo com o pagamento. Então são estes desfazamentos, não é, que fazem com que o lucro não seja igual ao cash flow. Então, estamos a falar de coisas diferentes. E é muito importante tu perceberes isto, porque o lucro vai-te dizer se realmente o teu negócio é viável. O cash flow vai-te dizer se tu tens apertos de tesouraria ou não, não é? Portanto, fala-te da tua tesouraria, se tens dinheiro ou não. Então, para onde é que o dinheiro vai, não é? O dinheiro desaparece,
Portanto, era o que eu te estava a dizer. Vendeste, mas ainda não recebeste. Não é? Vendes a um cliente, mas ainda não recebeste. Pagaste aos fornecedores antes de receber. Isto acontece em muitas empresas. Tu vendes, por exemplo, a 60 dias, os clientes pagam-te a 60 dias, mas tu compras a mercadoria e ao fim de 30 dias tens que a pagar. Ou seja, estás a pagar antes de ter recebido. E isto torna um desequilíbrio grande na tesouraria. Precisas de ter fundo de maneio para conseguir fazer face a isto. Fazes compras de mercadorias, mas não vendes logo, não é? E também não vais receber logo. Então tu tens estoque parado. E é importante também ter algum controle sobre o estoque, porque senão é muito fácil nós comprarmos, não é? Até na nossa vida pessoal, comprar é muito fácil. Mas se não controlas o estoque, o que é que pode acontecer? Tu estás a investir em estoque, não é? Sem ter retorno disso. E quando tu fores dar conta, tu tens lá um volume de estoque imenso. Não é? Tens contas para pagar aos fornecedores. Se calhar algum deste estoque, se tiver prazos de validade, já passou a validade. Então é importante, pode ser um tema para um outro vídeo, uma live eventualmente. A questão da gestão de estoques. É importante haver aqui um bom controle sobre os estoques. E depois há a outra parte também que pagaste os impostos, por exemplo, o IVA, o IRC, o IRS, a Segurança Social, e isto tu tens que pagar, não é? São impostos, portanto, imposto significa que não é facultativo, não é imposto. Pronto, pagas e pagas, ponto final. Então, pagaste os impostos, não é? Mas não entrou dinheiro. Não é? Imagina quando vendes, não é? Quando vendes, tu faturas com IVA. Depende dos produtos, depende da atividade, mas provavelmente faturaste com IVA. Então, imagina o teu produto, o produto que estás a vender tem um preço de 100, mas acresce IVA de 23%, portanto vais faturar 100 mais 23%, 123 euros. Os 100 são teus. Quando tu os receberes são para ti. Os 23 tu vais ter que ir entregar ao Estado. O que é que muitas vezes acontece? É que o teu cliente só te vai pagar esta fatura daqui a 60 dias, eventualmente, e tu, entretanto, chega ao prazo de pagar o IVA. Então vais ter que pagar aqueles 23 que tu ainda não recebeste do cliente, mas tu vais ter que entregar ao Estado. Ok? Então há aqui muitas vezes este desfazamento entre aquilo que nós recebemos e aquilo que temos que pagar. E por isso é que depois parece que o dinheiro desapareceu, não é? Vais à conta e o saldo, pois, é quase zero. É isso. Vou aqui fazer contigo um exemplo prático, assim, de uma forma muito simples, para tu perceberes ainda melhor a diferença entre os ganhos, os gastos, portanto, ganho ou rendimento, é a mesma coisa, os ganhos, os gastos ou custos, ativos e passivos, e depois recebimentos e pagamentos. Ativo é tudo aquilo que a empresa tem. É, por exemplo, as máquinas, as mercadorias, as dívidas que tem para receber dos clientes, o dinheiro que tem no banco, as aplicações financeiras, isto são ativos. Passivos é tudo aquilo que a empresa deve. As dívidas aos fornecedores, dívidas ao Estado, dívidas aos trabalhadores, dívidas relacionadas com empréstimos, etc. Então, passivo é tudo aquilo que a empresa deve. Para tu não te confundires, olha, pensa, ativo é algo que tu tens e tens que ativamente trabalhar, não é? Para conseguir sustentar, para conseguir rentabilizar aquele bem, aquele ativo, não é? Passivo é aquilo que tu passivamente, sem fazeres muito, vais ter que pagar, não é? A dívida aos fornecedores tu vais ter que pagar e pagas, não é? Ponto final, senão ficas sem abastecimento. Então, eu tenho aqui já algumas operações e eu vou registar isto. Não pretendo fazer aqui um registro contabilístico, mas só para te ajudar a perceber um bocadinho como é que isto tudo funciona. Porque
provavelmente tu agarras nos documentos, não é? Ao fim do mês, as faturas que recebeste, as faturas que emitiste, etc. Agarras naquela papelada toda e entregas ao contabilista, ou eventualmente, se for digital, não é? Carregas na plataforma do contabilista, para o contabilista depois processar, fazer as contas e dizer-te quanto é que vais ter que pagar de imposto, não é? Portanto, eu não vou entrar nestes detalhes da contabilidade. Eu vou explicar-te, por palavras muito simples, o que é que o contabilista acaba por fazer com aquilo, com aqueles documentos. Porque depois isso vai-te ajudar a perceber se realmente tu tens um resultado positivo ou não, como é que estão os teus ativos e os teus passivos e como é que está o teu cash flow. Ok? Então, vamos ver aqui este exemplo. Primeira operação, vende mercadorias. Vamos imaginar que vendeste mercadorias por 10 mil euros. Ok? Então, o teu ganho são 10 mil euros. Ora, isto está a branco, está. Eu vou colocar aqui 10 mil euros. Ok? Mas, se os clientes não pagarem, tu vais ficar com um ativo, não é? Com o dinheiro para receber dos clientes. Tu tens o direito de receber este valor. Então, eu vou colocar aqui ativo 10 mil euros. Pronto. Todas as operações têm sempre uma dupla, não é? Um duplo registro, digamos assim. Não é? Isto é como a moeda, é a cara e coroa. Ok? Portanto, tu não tens nenhuma moeda que não tenha cara e coroa. Se existir, não é verdadeira ou então está danificada, não é? Portanto, todas as moedas têm cara e coroa. É a mesma coisa. Todas as operações têm um lado que é o débito e outro lado que é o crédito. Não vou entrar nestes pormenores, vou só dizer-te que tens que pensar sempre nisto duplamente. Numa operação, tens que pensar sempre duplamente, ok? Então, vendes mercadoria, tu tens um rendimento, mas recebeste logo o dinheiro? Não. Então, se não recebeste, tens um valor para receber dos clientes. Tens um ativo. Estas mercadorias que tu vendeste têm um custo associado, não é? Porque tu compraste ou produziste, não é? E vamos imaginar que estas mercadorias tu tinhas comprado por 4 mil euros. Então, temos que registar também o custo das mercadorias vendidas. Portanto, aqui é o custo, que são os 4 mil euros. Eu vou registar aqui, não é? E este custo corresponde a quê? Corresponde à saída das mercadorias. Tu tinhas mercadorias em ativo, não é? E agora passaste a ter menos 4 mil euros de mercadorias. Então, o teu ativo vai diminuir em 4 mil euros. Ok? Portanto, na operação anterior, quando no fundo estão relacionadas, não é? Quando fiz a venda, o ativo aumentou 10 mil, por causa do dinheiro que tenho para receber dos clientes, mas agora, quando registro o custo da mercadoria que eu vendi, uma vez que saiu mercadoria, eu fiquei com menos 4 mil euros de mercadoria, o meu ativo reduz em 4 mil euros. Depois, compra de estoque. Bom, como tu vendeste mercadorias, agora vais ter que fazer novas compras, não é? Vais comprar mercadoria. Então, quando tu compras estoque, tu não tens nem rendimento nem ganho, porque na verdade o que tu estás a comprar, o que está a acontecer é que tu estás a comprar um ativo. Aquela mercadoria vai ficar em estoque, vai ficar em armazém, até ao dia em que tu a vais vender para ter um rendimento, não é? Então, vamos imaginar que eu compro este estoque no valor de 3 mil. Então, vão aumentar os ativos, aumentam as mercadorias no ativo por 3 mil. Mas, portanto, há sempre um mas, não é? É cara e coroa, não te esqueças. Então, mas, quando tu compraste este estoque, quando compraste estas mercadorias, o que é que aconteceu? Ou pagas ou ficas a dever ao fornecedor. Não é? Pronto, vamos admitir que não pagaste, ficas a dever ao fornecedor. Então, aumenta o passivo. O teu passivo, tu vais ter que um dia pagar, não é? Então, o teu passivo vai aumentar em 3 mil euros. Ok? Depois, portanto, compraste a mercadoria, já registámos, agora vamos pagar a renda, não é? A renda é o quê? A renda é um gasto.
não é nenhum ativo, porque não tens nada, não é? Quando tu pagas a renda, tu estás a pagar o direito de usar aquele espaço, aquele edifício, aquelas instalações, não é? O armazém, a loja, o que for. Então, tu pagas a renda, portanto é um gasto e é um pagamento, não é? Então temos aqui um custo, vamos imaginar que a renda são 1000 euros. Eu tenho aqui um custo de 1000 euros. E, como é o pagamento, eu vou ter que registar aqui nos pagamentos 1000 euros. Não é? Sai do banco. A seguir vou pagar os salários, não é? Os salários é semelhante à renda, portanto, eu não tenho nenhum ativo, não corresponde a nenhum ativo. Eu, quando pago os salários, estou a pagar um custo, que foi o custo da mão de obra. Então, eu tenho aqui um custo de 2000 euros. E um pagamento, não é? Pago, portanto, pagamento. Então, vai-me sair do banco 2000 euros. Ok? Depois, recebe das vendas. Então, vamos imaginar que estas vendas que nós tínhamos feito aqui, estes 10 mil euros, nós vamos receber uma parte. O cliente ou os clientes pagaram parcialmente. Ou se calhar eram 2 clientes e só um é que pagou. Qualquer coisa assim, não é? Então vamos receber das vendas, por hipótese, 5 mil euros. Então, se eu recebo das vendas, vou começar por registrar aqui o recebimento. Pronto, aqui não há dúvidas, não é? Eu vou ter aqui mais 5 mil euros de recebimentos. Como eu recebo das vendas, significa que os meus clientes, estes que tinham ficado a dever, agora passam a dever menos, não é? Então eu vou reduzir o ativo em 5 mil euros. Está bem? E a seguir eu vou pagar o estoque, vou pagar esta compra que tinha feito aqui. Mas também não vou pagar tudo. Não é? Eu vou pagar só 2 mil euros. Comprei 3 mil, mas vou pagar só 2 mil. Então, se eu vou pagar 2 mil, portanto, tenho que registrar aqui já o pagamento. Vai sair do banco 2 mil euros. E eu devia aos fornecedores 3 mil, não é? Então, se eu pago 2 mil, eu vou ficar a dever menos. Vou ficar a dever menos 2 mil. Ok? Pronto. E estas operações estão registadas. Agora, se eu quiser saber quanto é que foram os rendimentos, vamos imaginar que isto era o mês de abril, da loja da Joana, da loja da Ana, que eu já estava a batizar. Então, se eu quiser saber no mês de abril quais foram os meus rendimentos, é uma questão de somar aqui os valores desta coluna, neste caso são 10 mil euros. E os custos são 4, 5, 7 mil euros. Então, olhando para aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho, neste mês de abril, 10 mil euros de rendimentos, 7 mil de gastos, o que significa que o meu resultado, que são estes rendimentos, os ganhos, menos os gastos, são 3 mil euros. Está bem? Portanto, eu tenho aqui, vou ter que pôr aqui, escrever aqui com outra cor, assim, 3 mil euros. Ok? Vamos continuar a somar as colunas. Portanto, nos ativos, eu tenho aqui 10, menos 4, 6, mais 3, 9, menos 5, 4. Então, o meu ativo aumenta, este mês de abril, 4 mil euros. Vamos imaginar, se tivesse ativo no final de março de 30 mil euros, eu agora passava a ter, no final de abril, eu tinha um ativo de 30 mais 4, não é? 34 mil euros. Então, o meu ativo aumentou 4 mil euros. E os passivos, o que é que aconteceu aos passivos? 3 menos 2, 1. Portanto, o passivo aumentou em 1000 euros. No final do mês de abril, eu devo mais, eu tenho mais dívidas do que tinha em março, em 1000 euros. Recebimentos, recebo no total 5 mil. E quanto é que eu paguei? Paguei 2, 4, 5 mil. Repara, em termos líquidos,
não é? Aquilo que eu recebi foi exatamente igual ao que eu paguei. Então, não houve nenhum aumento nem redução no meu caixa. Se eu tinha lá 1000 euros no início do mês, quando eu chego ao fim do mês, eu continuo com os mesmos 1000 euros. Não é? Porque aquilo que eu recebi, eu paguei. Quer dizer, não podia ter lá 1000 euros no início, não é? Porque se eu paguei aqui uma renda de 1000 e depois os salários de 2000, eu tinha que ter lá pelo menos 3000 euros. Naturalmente. Mas pronto, não importa. Não estou aqui a analisar os saldos anteriores, não é? Estou aqui a explicar-te o que é que aconteceu este mês, não é? Então repara, este mês eu estou contente porque tenho um lucro de 3000 euros, mas em caixa, no banco, a minha conta não aumentou nada, não é? Porquê é que não aumentou? Porque na verdade estes 3000 euros ficaram onde? Ficaram aqui nos ativos menos os passivos. Ou seja, aquilo que eu ganhei a mais, né, este meu lucro, no fundo vai estar refletido aqui, no ativo menos o passivo. Porque o meu ativo aumentou 4000 euros e o passivo aumentou 1000. Então, quando eu recuperar todo este dinheiro que tenho aqui nos ativos, não é? O que me falta recuperar é aqui parte do estoque e o dinheiro parte da faturação do que eu vendi. Então, quando eu recuperar este dinheiro, o que eu vou fazer, vou pagar os 1000 euros e fico com os 3000, que eram estes 3000 de lucro, não é? Porque em termos de recebimentos e pagamentos não houve aqui alteração nenhuma, não é? A minha conta fica exatamente igual. Agora, se no mês de maio, a seguir, não é? Vamos imaginar que a loja da Ana fecha, ela vai encerra a atividade, recupera aqui os ativos, não é? Paga as dívidas e depois então sim vai-se refletir, estes 3000 euros vai-se refletir no valor no banco. Ok? Portanto, espero que este exemplo aqui tenha ajudado para perceberes basicamente duas coisas. Porquê é que tens lucro e muitas vezes não tens dinheiro na conta? E depois também perceber um bocadinho o que é que o contabilista acaba por fazer aos teus documentos, não é? Faz isto de forma muito mais elaborada. É claro que isto aqui é um exemplo assim muito, muito, muito simplificado, só para te ajudar a entender esta diferença entre o lucro e o teu cash flow. Está bem? Então, as 3 perguntas que tu deves fazer todos os meses é: quanto é que eu tenho na conta agora? Quanto é que eu vou receber nos próximos 30 dias? Quanto é que eu tenho que pagar nos próximos 30 dias? Se tiveres na conta agora 1000 euros, vamos imaginar. Isto aqui não se vê, deixa-me pôr aqui outra cor. Amarelo, talvez. Vamos imaginar que não se consegue ver muito bem. Deixa eu comentar aqui com o branco. Será que com o branco se consegue? Mais ou menos. Vamos imaginar que tens 1000 euros na conta. Eu acho que se calhar até vai ser mesmo a vermelho. Dizem que não se deve escrever a vermelho, mas pronto. Mas se calhar é melhor. É exatamente. Ora. Então, tens 1000 euros na conta no início do mês, não é? Quanto é que tu tens para receber nos próximos 30 dias? Imagina que tens para receber 5000 euros. E quanto é que tens que pagar para pagar nos próximos 30 dias? Tens ali umas contas para pagar e tal, 7000. Estás a ver o problema que é? Não é? Não vais ter dinheiro. Porque tu tens 1000 euros. Tens para receber 5000. Admitindo que vais receber estes 5000. Porque pode haver um cliente que se atrase, ou que entretanto não tem dinheiro e não paga de todo, etc. Tu não vais ter dinheiro. Mesmo que todos paguem os 5000, não é? Mesmo que consigas receber os 5000, mais 1000 que tu tens, não chega para pagar os 7000. Bom, pelo menos o meu dinheiro não estica, não é? Portanto, o teu também não deve esticar. Então, se tu fizeres estas 3 perguntas todos os meses, eu sugiro que o faças logo no início do mês, não é? No dia 1 ou no dia 30, no fim do mês,
que é para planeares o teu mês. Tu já sabes que, ok, se tens que pagar 7.000, então é a altura de fazer alguma coisa, não é? Ou vais renegociar, pode ser, renegociar com os teus credores, com o banco, com os fornecedores, a quem tu deves, enfim, seja quem for, uma forma de adiar parte destes 7.000 euros que tens para pagar, e em vez de pagares os 7.000 pagas, por exemplo, 5.000 ou 4.000, não é? E adias o resto para o mês a seguir. Ou então vais tentar ver se, além dos 5.000 que tu tens para receber, se ainda consegues receber mais alguma coisa. Ou então vais tentar arranjar um empréstimo. Pode ser um empréstimo do sócio. Se calhar és tu mesmo que tens que avançar com dinheiro para a empresa, não é? Quantos empresários não fazem isso? Não é? Então, isto é fundamental que tu faças, estas 3 perguntas, é fundamental que as faças logo no início do mês. Se tu conseguires fazer isto no início ou no fim do mês, não é? Estás a planear o teu mês. E não vai acontecer chegares ao dia 30 do mês e veres que afinal, epá, eu não consegui pagar isto. E tens os fornecedores todos os dias a ligar-te, a pedir o dinheiro, etc. Não é? Então é preferível anteciparmos os problemas. Se pelo contrário, se tu em vez de 5.000 para receber tinhas, por hipótese, 7.000 e só tinhas 5.000 para pagar, excelente, porque deste mês vai-te sobrar dinheiro, não é? 2.000, e tu até podes antecipar uma pequena aplicação, não é? Durante um mês, ou o que for. Ok? Portanto, isto no fundo são as 3 perguntas base para tu conseguires gerir melhor a tua tesouraria. Então, para ficar, aquilo que eu quero que retenhas deste vídeo: o lucro é uma coisa, e se a tua empresa tem lucro, diz-te que o seu negócio é viável. Tu tens lucro, então o teu negócio é viável. Ok? O cash flow diz-te se o negócio sobrevive. Repara, vou dar-te aqui um exemplo extremo. Não é? Imagina que aparece-te um cliente e compra-te 1.000.000 de euros. Aí tu ficas todo contente assim: uau, 1.000.000 de euros, espetacular, que lucro, maravilhoso, não é? Ei, nunca na vida eu tinha pensado vir a ter este lucro. Fixe, mesmo bom. Pá, isto saiu uma sorte grande. Ou não, não é? Porque se este cliente desaparecer, não é? Não pagar nunca, o que é que vai acontecer ao teu cash flow? Pois é. É isso mesmo que estás a pensar, não é? Tu vais ter um problema grave. Então, repara, tu até tiveste lucro naquele momento, não é? Naquele período, mas como não tiveste o recebimento, o teu negócio não vai sobreviver. Ok? Porque tu acabaste por lhe entregar a mercadoria, ou fizeste o serviço e o homem desapareceu. O homem ou a mulher, não é? A empresa desapareceu. Então, isto é uma situação extrema, um exemplo extremo que eu te dei, mas para perceberes que ter lucro não significa que a empresa sobreviva. Tu precisas dos dois. Tu precisas ter lucro e precisas ter cash flow. Okay? Então, olha sempre para os dois. E se quiseres saber mais, se quiseres ter controle real sobre os números do teu negócio, em junho eu vou lançar o desafio da Fátima para empresários. São 30 dias para perceberes e controlares as finanças do teu negócio. Portanto, se quiseres saber mais sobre este desafio, manda uma mensagem, garante o teu lugar em junho, porque de facto eu vou ter lugares limitados e vai ser assim 30 dias para... Olha, apetece-me dizer, ou vai ao racha, ok? 30 dias para de facto tu começares a entender mesmo os números do teu negócio. Portanto, não percas esta oportunidade. É uma oportunidade excelente. Está bem? Portanto, fica comigo. Envia uma mensagem se realmente quiser saber mais sobre o desafio da Fátima para empresários.
e vemo-nos por aí.